Fala, dentista! Hoje eu quero falar sobre um tema específico. E nesse sorriso, cabe faceta? Será que eu consigo? Como que eu consigo treinar minha visão para que eu enxergue mais tratamentos estéticos, onde que eu posso fazer mais tratamento estético? Então, para a gente falar sobre isso, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz uns desenhos bem legais para ficar mais fácil da gente começar a treinar essa visão, né, de enxergar realmente o que eu posso fazer pelo meu paciente, enxergar naquele sorriso se eu posso fazer alguma coisa. E tudo isso tem sempre a ver com forma de dente, né? Então é bem importante sempre estar fresco na nossa memória a forma que um dente pode ter. Então, um dente pode ser mais arredondado, ele pode ser mais retangular, ele pode ser retangular com as bordas mais redondinhas, triangular e quadrado. Aqui eu coloquei algumas formas para exemplificar, mas na verdade o que mais importa é eu estou conseguindo enxergar a forma desse dente, né? Quando eu olho para ele, eu vejo a forma que ele se encaixa, eu consigo ver onde ele está desgastado, onde não está. Então, por isso que é tão importante treinar a visão para forma. Forma, alinhamento e longo eixo, que nós vamos falar agora em seguida. Então, é bem importante sempre você gravar qual é a forma anatômica de um dente, quais são as possibilidades, qual é a forma que o meu paciente tem e o que eu posso melhorar nisso. Então, aí eu fiz outros desenhos, que é o seguinte. Primeiro passo da gente enxergar um sorriso, começar a perceber o que eu posso oferecer para o meu paciente, é sair de uma visão tão micro, que são os dentes, e passar para uma visão macro, que vem a gengiva, o contorno gengival e o lábio. Então, eu desenhei aqui, olha, 5 tipos de sorriso, onde, além dos dentes, então eu tenho o contorno gengival, olha, eu tenho a forma anatômica dos dentes, depois vem o contorno gengival e depois vem o lábio. Quanto mais eu amplio a minha visão, quanto mais vamos supor, eu me afasto da situação tão micro que a gente trabalha, né, que aqueles dentinhos tão pequenos lá, o que será que eu posso enxergar além disso para que eu comece a enxergar mais tratamentos estéticos que eu posso fazer. Então, sempre tirar a visão que é extremamente do dente, se afastar um pouco mais, vamos por assim, né? Afastar a visão para que eu enxergue além daquilo que eu estou vendo na parte tão pequenininha. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vai encontrar situações onde você vai fazer muito mais coisa pelo simples fato de olhar o seu paciente como um todo. Então, nesses desenhos que eu coloquei aqui, ó, que eu fiz, existe diferença de um sorriso para o outro. Eu criei sorriso com harmonia e criei também o sorriso sem harmonia, que nós vamos avaliar os 5 agora separadamente, para que a gente enxergue, comece a treinar realmente nossa visão para enxergar além daquilo que a gente só vê, além do óbvio, né? Então, se a gente reparar nesse sorriso aqui, o que eu fiz nele? Eu gerei harmonia nesse sorriso. Então, um sorriso que é um sorriso que agrada aos olhos, porque ele tem a harmonia do quanto aparece de dente. Então, se a gente for olhar, se eu for traçar uma reta no longo eixo, desculpe, uma reta na linha média do rosto do paciente, esse sorriso ele tem a linha média combinando com a linha média do rosto. E aí, qual outra coisa que eu preciso observar também? Essa linha azul representa a borda incisal dos dentes, que ela precisa estar em harmonia também com a curvatura do lábio inferior. Então, aqui eu tenho harmonia. Então, ela está em sintonia com esse lábio inferior. Então, para eu enxergar isso, eu não posso só enxergar o dente, eu já preciso do lábio. E também vou ver o longo eixo dos dentes. O que vai acontecer olhando o longo eixo dos dentes? Eu também vou ver se esse dente está inclinado, se ele não está inclinado, se esse dente está... Às vezes, só o fato da gente enxergar o longo eixo, assim, de uma vista vestibular, de uma vista bem frontal, eu já consigo perceber que esse dente também está girovertido. Eu não preciso só olhar ele pelo lado. Então, é importante olhar esse sorriso e começar a gerar uma métrica, a medir, né, alguns pontos que são importantes para que eu consiga levar alguma transformação para esse sorriso. Então, pode observar que o longo eixo do dente, ele vai convergir, né, ele está inclinado, convergindo para essa linha roxa que eu coloquei lá embaixo.
Porque o longo eixo do superior ele vai convergir para essa região. É importante que isso aconteça. Mas se o longo eixo do dente do paciente estiver inclinado, às vezes isso não vai acontecer. Então aqui está uma referência do que a gente busca de harmonia para que um sorriso esteja esteticamente agradável, né? E uma coisa que é super importante também é a harmonia desse contorno gengival com o lábio superior, que nós vamos falar no próximo slide. Então, um sorriso, que é um sorriso que a gente determina esse sorriso como um sorriso bonito, ele tem algumas características. E essas são algumas características de um sorriso que tem harmonia. Então, aqui a gente refaz tudo de novo. Olha lá, ó, a linha. Esse sorriso está com a linha média no centro do rosto, o longo eixo está bacana, e eu continuo procurando. É a caça aos defeitos, vamos por assim, né? O longo eixo do dente do paciente está bacana, a linha azul está combinando com o lábio dele inferior. O que será que eu estou vendo, né? Aqui é um detalhe muito pequeno. O que será que está acontecendo? Lá, o dente 12, ele está um pouco mais alto. Então, o contorno gengival dele está mais alto. O que faz com que gere desarmonia no contorno gengival. Então, o contorno gengival aqui fica mais estreito do que aqui, do 22. E aqui na borda incisal também eu tenho uma distância maior para o meu lábio inferior. E isso atrapalha a gente, na visão de um sorriso com harmonia, isso atrapalha bastante. Vamos para o próximo sorriso que eu fiz ruim, né? Esse caso aqui, ó, eu desenhei exatamente igual o primeiro sorriso, que é o sorriso que eu gerei harmonia, só que os dentes estão fora da linha média do rosto do paciente. Então, isso também vai gerar desarmonia quando a gente enxergar esse sorriso. Então, o longo eixo do dente está correto, a borda incisal até faz um desenho combinando com o lábio inferior, embora do lado esquerdo, aí que a gente enxerga a diferença, né? A diferença da linha aqui, ó, da borda incisal do dente até o lábio é menor, então isso também gera uma desarmonia. Mas aqui a questão o centro dos incisivos desse meu paciente está fora da linha média do rosto dele. E aí a gente segue no próximo sorriso. O que será que esse sorriso tem? Então a gente continua observando, ele está com a linha média. E olha a linha azul, né? Olha o que acontece com a linha azul. Ela não está com harmonia com o lábio inferior. Então é um sorriso onde eu tenho um sorriso invertido, né? Essa curvatura da borda incisal dos dentes, ela está invertida. Então, isso até deixa o paciente, isso vai envelhecer um pouco o sorriso e, consequentemente, o paciente. E ninguém quer isso. Essa é uma situação que torna muito fácil da gente até vender um tratamento estético. Porque quando eu falo para o paciente que um sorriso invertido acaba envelhecendo ele, ninguém quer ficar envelhecido. Então, ele topa muito fazer um trabalho estético, além do que também vou restabelecer ou dar a guia anterior, a guia de desoclusão para esse paciente. Então, é muito mais fácil de convencer o paciente quando eu enxergo o que está acontecendo e digo para ele que realmente ele vai ter uma perda, vamos pôr com isso, né, Alan? Então, ele fica com uma área maior do que ele deveria nessa região onde apareceu essa parte branca, que é o vão que está criando, né? É aquela mordidinha assim que, nossa, parece uma mordida de criança que usa chupeta, né? Fica com uma mordida aberta, bem provavelmente uma mordida aberta anterior, e aí um sorriso invertido, um sorriso envelhecido. O próximo sorriso é um sorriso que tem os dentes inclinados. E eu me baseei naquilo que eu vivo para eu fazer esses desenhos. Então, se você observar, a linha amarela, ela representa a linha média sempre lá do rosto, e aí vem a linha azul, que representa a inclinação, a borda incisal em relação ao lábio inferior. Então, a gente já tem uma discrepância aqui. Essa região está mais larga do que essa, mas ainda isso não é o pior. Quando eu traço as linhas do longo eixo desse sorriso, eu começo a observar que eu tenho uma situação meio chatinha para resolver. Eu, particularmente, acho essa situação um pouco chatinha para resolver, um pouquinho mais difícil. Por quê? Olha a inclinação dos dentes. Do lado
esquerdo, né, que é o lado aqui, ó, desse lado aqui, ó, o paciente ele tá com a mesma inclinação do que desse lado. Então, ele continuou inclinando. Isso tá gerando uma discrepância, né? O contorno gengival não tem harmonia, além do que todos os dentes estão inclinados. E isso incomoda muito visualmente também. Né? Então, eles deviam estar convergindo. Esse lado aqui tinha que estar convergindo para a minha linha roxa lá embaixo. E ele está divergindo. Então, isso vai gerar também. Olha só, onde deveria a linha verde representa onde deveria estar o longo eixo do dente e onde esse longo eixo do dente está. Então, tem muita discrepância e esse paciente ele pode ter o dente rígido, bonito e tal, mas ele tem uma inclinação errada. Então, é muito importante. Agora, vamos para a boca mesmo, né? Foto de paciente. As fotos que eu não colocar o rosto do paciente é porque eu não tenho autorização de direito de imagem, que é sempre interessante a gente olhar o rosto do paciente, né? Como eu disse, a visão fica mais macro. Então, eu preciso observar o meu paciente numa distância maior. Então, por isso é tão importante a foto de rosto. Mas eu queria compartilhar algumas coisas desse sorriso. Então, eu vou lá, eu traço a linha amarela que eu estou colocando no centro do rosto do meu paciente. Traço a linha azul, que é referente ao lábio inferior do meu paciente. Essa linha azul mais escura é o que eu imagino onde pode ir o dente do meu paciente. O que está me contando essa linha azul? Que esse paciente, se você olhar para a foto, você só tem atenção nos dois centrais, né? Os dois centrais estão roubando a cena. Então, eu não vejo muito. Olha como o lábio da paciente, o lábio vermelhão do lábio dela superior é estreito, o lábio dela é estreito em relação ao lábio inferior. Então, assim, é indício de que ela não tem o volume que poderia ter nesses dentes que ela tem. E os dentes posteriores, depois do canino, ó, eu não enxergo muito quando ela dá sorriso. Então, é tudo indício de onde eu posso mexer. E aí, se eu traço uma linha verde que representa o lábio superior e vou comparar, olha lá o que acontece se eu alinhar com o dente 12. Então, é uma região que eu estou vendo, ó, que nessa região eu preciso fazer uma plástica gengival. Mas será que eu teria visto isso? Será que essa é uma coisa que o meu paciente vai me pedir? Eu posso dizer que não. Os pacientes, normalmente, eles não vão observar se o contorno gengival está errado ou não. O que acontece é que depois que a gente fala para o paciente que existe uma diferença de tamanho de dente, aí sim, ele passa a enxergar e ele não deixa mais de ver. E muitas vezes ele fala, olha, doutora, vamos fazer aquela plástica gengival porque eu só olho para esse dente agora. Então, veja que você observando e dizendo para o seu paciente, você aumenta até a sua chance de repente, vender um tratamento que o paciente nem sabia que precisava fazer. Então, vamos para o próximo sorriso? Vamos analisar esse sorriso aqui, ó. Nossa, mas esse sorriso vai fazer faceta? Por que será que vai fazer faceta aqui? Faz ou não faz? O que eu posso olhar nesse paciente? Então, mais uma vez, esse paciente parece ter parece não, ele tem a linha média, o meinho dos centrais no centro do rosto dele. O que a gente observa para usar de referência? Sempre o filtrinho aqui, né? Do lábio do paciente para que eu coloque a minha reta, porque a ponta do nariz não serve de referência. Embora esse paciente esteja com a ponta do nariz bem quase centralizada no rosto, normalmente as pessoas têm bastante simetria, então a ponta do nariz não é referência. E o que mais que eu vou olhar? Eu vou de novo traçar a linha do lábio dele inferior e posso ver lá com a minha linha azul mais escura que eu posso aumentar esse meu comprimento do incisivo central. Então, aqui eu posso aumentar um pouquinho. Esse paciente, ele tem uma restauração de resina no 11, então ele tem metade do dente quebrado, só que eu também estou entendendo quais são as outras coisas que ele precisa. O que é que ele está me pedindo? Ele está me pedindo um dente mais claro, ele está me pedindo uma forma anatômica diferente, e aí eu vou juntar todos esses dados, todas essas análises e vou dizer para o paciente o que é que eu posso fazer com o tratamento estético para ele. Vamos ver mais um sorriso? Olha esse sorriso, ó. De novo, a linha média do rosto, a borda do lábio inferior, que me diz que aqui o que está acontecendo? O 3 e o 23 dela está tocando no lábio inferior, tá vendo? E isso faz com que a gente tenha
aparece mais a gengiva, porque a inclinação do sorriso dela está um pouquinho fora daquilo que a gente desejaria. Então, o que eu posso oferecer para essa paciente, por exemplo? Uma plástica gengival nessa região onde eu destaquei. Ah, eu posso fazer faceta nesse paciente? Posso. E o que eu vou fazer para melhorar esse sorriso? Porque se eu seguir o sorriso dela, os dentes dela, eu vou tornar esse dente um pouco mais branco com essas discrepâncias ainda. Então, veja, aquilo que eu pego que tá, entre aspas, bom, né? Esse não é um sorriso que, nossa, esse o sorriso anterior não é um sorriso que tá um sorriso feio. De repente, poderia fazer só um clareamento. Isso vai depender muito da história que o paciente te conta, onde que ele quer chegar. Agora, se eu vou pegar um sorriso para fazer um tratamento estético, eu tenho também que avaliar aquilo que ele não me pediu. E como que eu faço isso? Treinando os meus olhos. Então, eu estou vendo que ó, o dente 12, os pré-molares e o dente 22, eu posso sugerir uma plástica gengival. Por quê? Aqui, ó, no canino e nos pré-molares, o que eu vou fazer com eles? Eu vou subir para que gere mais harmonia nesse sorriso. Então, toda essa análise é muito importante. Você acaba enxergando coisas que você não tinha visto e acaba oferecendo um tratamento maior do que aquele paciente gostaria de fazer, que veio pedir, né? Porque o paciente ele não sabe o que ele quer um sorriso bonito. Então, por isso a importância de planejar também. De novo aqui, ó, nesse sorriso, traçando a linha média do rosto dela. E aí, o que eu vou fazer? Borda do lábio inferior de novo, para eu ver como que tá a curvatura dos dentes dela. Mas olha a inclinação, o longo eixo desses dentes. Olha como esse dente está inclinado. Olha a linha verde representa onde que esse longo eixo, como que esse longo eixo deveria estar. Entende que ela veio me pedir porque ela tinha uma coroa do 22, que dá para ver que é uma coroa mais opaca, e tinha uma resina ali do 12, que ela não estava satisfeita. Só que a inclinação desses dentes não estava bacana. Então, assim, o que a gente pode oferecer? Ela está pedindo faceta? É possível fazer um tratamento com faceta e deixar o sorriso melhor? E esse foi o resultado que a gente conseguiu atingir. Então, eu desinclinei. Agora, se eu for reproduzir aquele sorriso sem prestar atenção nisso, eu vou reproduzir um sorriso inclinado. E agora, essa última paciente, que ela tem tube mais um pouco, né? Então, ela tem, traçando de novo, a linha média dela é inclinada, né? Ela até tá no centro do rosto, mas ela está inclinada. E aí, borda do lábio inferior. Veja como ela tem, ó, essa parte do sorriso dela é mais para baixo, né? Do que essa. E também, ó, observe o lábio do seu paciente. Por isso que eu falo da visão macro, da visão mais distante. Olhe para o seu paciente, perceba o que ele está te contando quando ele sorri. Aqui, ó, o lábio dela, está vendo que essa covinha que ela faz quando sorri é mais forte do que essa covinha que ela faz quando sorri. Isso significa que esse lábio também sobe mais do que esse lábio. Ah, mas aí é o lábio dela, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dela. Olha, realmente é o lábio dela. Mas será que meu tratamento estético consegue gerar mais harmonia nisso? Será que com o meu tratamento estético eu posso buscar simetria para essa paciente? Será que se eu subir essa gengiva aqui e abaixar esse dente desse lado, será que eu não vou levar um tratamento que vai satisfazer uma coisa que a paciente nem sabia que era possível? E a grande mágica é, aí eu faço plástica no paciente, ele nem sabe o que a gente está, ele nem sabe onde ele está indo, porque ele não imagina que é possível isso. Ele acha que é um defeito dele. Então o paciente vem como se fosse defeituoso, isso aqui não tem jeito. Mas que tipo de profissional eu sou? Será que eu estou disposto a realmente surpreender esse meu paciente e falar assim, não, peraí, vamos buscar simetria até para aquilo que não é só dente, né? Então, por isso é tão importante olhar, além dos dentes, o contorno gengival é, assim, condição sine qua non. A gente precisa, é como se fosse uma obrigação olhar o contorno gengival. E em algumas situações, por exemplo, esse trabalho aqui, se ela fala para mim, não, eu não quero fazer o contorno gengival, eu também, Juliana, não faço as facetas. Porque não vai ter um resultado, não vai atingir um resultado legal, bacana. Então, nessa situação, quem vai dizer para o paciente que ele precisa sou eu. Ele tem que entender que algumas coisas não são barganháveis, né? Ele não é uma barganha, ele, eu posso fazer, não posso fazer. Não, nessa situação ele precisa fazer.
E aqui até eu coloquei o contorninho dos dentes, ó, para mostrar o quanto esse lado teria que subir. Então, se vocês observarem, a ponta do canino eu preciso diminuir, os pré-molares desse lado eu preciso diminuir, enquanto do outro lado eu preciso aumentar. Então, é importante que você olhe para o sorriso, veja o que você pode melhorar e também olhe o contorno gengival e o lábio do paciente. É muito importante isso. E aí a gente consegue atingir um resultado como esse. Poxa, gerei bastante harmonia para o meu paciente, né? Olha a curvatura do lábio dela inferior, olha lá o contorno gengival, e isso daqui ainda é um resultado imediato, porque foi logo depois que a gente fez. Com certeza esse lábio vai se adaptar e vai ficar mais parte dele, o lábio vai descer e vai dar uma harmonia ainda muito maior. Então, a grande questão é, será mesmo que eu não tenho os pacientes que eu gostaria de ter para fazer odontologia estética ou será que eu não estou conseguindo enxergar? Então, a dica de hoje nesse vídeo, cabe facetas aqui ou eu não estou vendo, né? Então, bora lá avaliar, olhar forma, longo eixo, olhar alinhamento, contorno gengival, o sorriso do paciente, né? O lábio do paciente. Bora lá que nós vamos descobrir mais coisa do que a gente estava vendo.